Peça tudo o que você quiser e será feito. É isso que Deus quer lembrar para você hoje, para transformar a tua vida através da palavra dele. Vem comigo. A palavra de Deus diz, vamos já para a palavra, né? Marcos 11, 24. Na realidade, vamos para o 23. Assim, asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já recebeu, e assim sucederá. Bom, a palavra de Deus ela é muito direcionada para nós, quando ele fala de Marcos 11, 23 e 24. Que o que é mais interessante não é fazer oração, porque no mundo há milhares de pessoas que fazem diversas orações e tipos de oração. Apesar da palavra de Deus nos ensinar como fazer e como seguir, eu queria compartilhar algo que aconteceu na minha vida para edificar a tua. Em algum tempo, né, não muito distante, eu acho que 3 meses atrás, eu estava passando por um momento que a gente não estava conseguindo fazer algo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não estávamos conseguindo fazer algo, né? E nesse período de tempo, eu tenho um caderno de gratidão ao Senhor. E especificamente tudo que eu sou grata, que eu já tenho, que eu estou vivenciando, e tudo que eu ainda não foi manifestado nesse reino natural, né, nesse mundo natural, porque nós somos espíritos, nós somos seres espirituais, a palavra de Deus diz isso, nos assegura isso. Então, não estava materializado, né? E Deus falava no meu coração, creia que você já recebeu, já recebeu. Quando eu recebi Romanos 12:2 para transformar a minha mente, pelo transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Para eu não me conformar com esse mundo. Enfim, você já conhece. Então, o Senhor falou no meu coração para que eu me deixasse ser moldada por sua palavra, né? Me deixasse ser moldada por sua palavra e assim fosse experimentando mais dele através dessa gloriosa e libertadora palavra de Deus. Mas eu vim para te dizer que ela funciona. E ontem eu recebi uma expressão muito forte através da vida do meu pastor. E eu quero repetir aqui para você, o Espírito Santo de Deus me lembrou agora. Deus quer te alcançar no nível que você tá. Sabe, às vezes a gente pensa muitas coisas e muitos pensamentos, todo mundo tem pensamentos. Deus entende que a sua mente está dizendo uma coisa, mas no seu espírito você tem uma nota diferente, você tem uma certeza diferente. Mas Deus quer te alcançar da partida que você está, do local que você está. Se você está num momento que não tem nada aí na sua casa, mantimentos na tua casa, Deus está te alcançando agora para te dizer, procura palavras, promessas na minha palavra, que diz que eu vou suprir tua necessidade. Porque a palavra de Deus em Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia. Mas qual é o ingrediente que eu preciso para qualquer palavra, qual promessa que está aqui? A fé. As pessoas já sabem que a fé é o que move a vida de um cristão, de um crente. E até tem pessoas desfrutando da vida cristã, né, da realidade de realizações, porque está usando a fé. Eu já vi milhares de ímpios que estavam no local, numa situação, em um estado financeiro, em algo da vida, que estavam sofrendo coisas que cristãos precisam. E quando Deus bota esse tipo de sinalização em vídeos, quando Deus te manda essa mensagem mais de uma vez, é porque Ele quer que você desfrute do que Ele tem pra você. Então, eu coloquei aqui, a situação era feira, tá? A gente não tava, meu esposo estava desempregado, a gente não tava com recurso para pagar a nossa feira. E eu coloquei aqui, pai, do mesmo jeito que Jesus agradeceu sobre os pães, vai passar um carro aqui, mas como um vídeo de gente normal, você vai esperar o carro passar e vai ouvir a mensagem que Deus tem pra você. E eu coloquei aqui, pai, obrigado, lembrando, né, o que eu ia dizer. Jesus, quando ele foi agradecer pelos pães e peixes, ele não pediu, pai, multiplica esses pães e peixes e ficou pedindo como mendigo, porque nós não somos mendigos. A palavra de Deus diz que nós recebemos o poder de ser chamado filho de Deus. Pega isso aqui, entende? É um poder que nós temos, através dele e nós, de sermos chamados filhos de Deus. Mas quando eu não entendia isso, eu não desfrutava disso. A Bíblia nos ensina a viver em tudo, em toda a área da nossa vida. Seja no andar, no vestir, no alimento, no espiritual, no financeiro. Então, eu escrevi aqui do mesmo jeito que Jesus disse, pai, obrigado. Né? E na palavra dele ele diz, te rendo graças. Mas enfim, é um entendimento só. Pai, obrigado pela minha feira. Isso já aconteceu 2 vezes, tá? 2 vezes porque meu esposo estava... Não, as 2 vezes meu esposo estava no espaço de tempo assim, desempregado. E o Senhor, aí coloquei. Uma eu coloquei que ia chegar os recursos para a feira, e na outra eu coloquei, pai, obrigado, porque o Senhor já mandou a minha feira. E não ficou apilando olhando isso aqui, não. Eu tô falando isso aqui por quê? Como nós somos humanos, eu sou mãe de 2, naturalmente eu posso esquecer de alguma coisa. Mas quando eu paro para olhar coisas escritas, Abacuque diz para deixar a visão clara, que a seu tempo ela vai acontecer. E quando eu vejo isso aqui, isso edifica muito mais na minha fé. Isso funciona muito para mim, eu não posso deixar só para mim. Deus sabe o que tá falando e para quem tá falando. Pare de pensar que Deus vai começar a falar só de um jeito com você. Deus está falando com você através de um vídeo simples, de uma pessoa simples, mas que já experimentou muito de Deus e vai continuar experimentando. Todos os dias eu recebo surpresas e mais surpresas da parte desse Deus, que tem prazer em me dar. Sim, Deus tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Eu sou humana, tenho prazer em dar coisas boas aos meus filhos. Quem dirá o nosso Pai Celestial? Ele deu por nós o seu único filho. A palavra dele diz, como, pois, ele não daria todas as coisas graciosamente para nós? Você sabe o que é a graça? É um favor imerecido. Como ele, pois, não daria qualquer coisa
Mas eu preciso orar alinhado com isso aqui. E estar alinhado com isso aqui. Mas você, com o seu tempo de comunhão com o Pai, você vai perceber que isso não é um bicho de 7 cabeças. Programaram a entender que orar é ruim. Programaram isso na sua mente a você entender que, sabe, uma vida de busca ao Espírito Santo de Deus é uma coisa chata. E não é. Deus está aqui agora falando para você em um vídeo. Em um vídeo. Pode acreditar. Ou você pode escolher não acreditar e não desfrutar de tudo que Deus está dando para você hoje. E então, a palavra de Deus diz que nós temos que receber. Sim, aí concluindo. Escrevi e deixei aqui. Quando o pensamento vinha para voltar a pensar nisso de novo, eu botava outro pensamento bom e usufruí a minha vida com os meus filhos, botava louvores, e tudo que eu escrevo aqui. Basicamente tudo. Não vou mostrar, porque são coisas pessoais. Mas dá para mostrar assim, né, que tá escrito muitas coisas e tal. Deixa eu virar para esse lado. Ó, cadê? Tem muita coisa escrita aqui. Eu tô mostrando suas folhas em branco. Muitas coisas. Mas pra que, irmã, você tá mostrando isso? Pra edificar a tua fé. Às vezes você vai conseguir pedir uma coisa só a Deus e vai lembrar, maravilhoso, perfeito. Use a sua fé. Deus quer que você... Deus não tá dando uma recomendação nesse vídeo pra você simplesmente pegar um caderno e fazer só da forma que eu faço. Não. Mas eu tô falando que funciona. A fé funciona. Não é nada além dela. É a fé que funciona. Faz as coisas virem à existência. Jesus falava com as coisas porque você não pode. O problema é, os pensamentos negativos falam com você através de sua mente. É pensamento, né? É mente. Então ele fala com você e você fica de boca fechada, remoendo, acreditando naquele pensamento que veio. Não, o pensamento veio, poxa, talvez a feira acabou. É? Eu vou citar pra não estar procurando no vídeo todo. Não dá pra achar aqui. Filipenses. Quantas vezes a gente já fez isso? Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, em voz alta, tá? Em voz alta. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se não lembrou desse? Salmos 23. Pai, obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada vai nos faltar. Não tem absolutamente nada impossível para Deus. Quando você começa a crer como uma criança. Você já viu uma criança? Tem criança que pega coisas da gente que ele não quer saber nem valor. Aprender a pedir assim para Deus. E deixar lá. Deixar a pressa para lá. A agonia para lá. Eu tenho que crer que vai acontecer. E não dá tempo. Eu parei muito de fazer isso. Eu não uso mais esse tipo de armadilha contra mim. Em pensar em tempo, em data, em hora. Não, eu sei que vai acontecer. Então, se eu saio do meu coração, o que está acontecendo agora é porque tinha que acontecer realmente. Ou foi coisas que eu programei, que eu escolhi. A gente tem que sair entendendo, ter discernimento de Deus. Deixar de fazer algumas coisas que Ele não quer. Tá sendo um vídeo bem claro para você entender que Deus está te salvando justamente essa manhã. E às vezes você já era até convertido. Mas não está desfrutando de uma vida que Deus tem para você. Deus tem uma vida abundante. E a abundância fala de não ter falta em nada. Tem gente precisando ouvir esse vídeo para entender. Deus não me deu essa vida. Obrigado, Pai, pelo que eu tenho agora. Mas eu sei que tu tem mais. E pega o versículo que você está precisando. Tá com dor aí agora? Pega a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus. Não anule o sacrifício de Jesus que ele fez na cruz por você. Pega a palavra de Deus e declara. Pai, a tua palavra fala. Ela diz que eu fui sarado pelas tuas pisaduras. Essa doença você não foi, você que me deu. Então você vai se movendo em fé e mostrando o que é que você crê, as circunstâncias. E não deixando as circunstâncias dizer, eita. Aí às vezes a gente vai no armário, já chegou essa situação comigo. E chega no armário e o armário me dá uma informação. Uma informação tava parecendo um coco. Branco só tinha... A geladeira, né? Branco só tinha água. Já chegou, irmão. Mas quando ele passou aquela informação, eu tomo palavra. Pai, obrigado. Porque isso aqui o Senhor não me deu, não. O Senhor me deu a geladeira. Mas me deu ela para ela estar cheia. E eu declaro que toda sorte de comida vai vir até mim. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu declaro que o Senhor é meu pastor e nada me falta. E chega, gente. A palavra de Deus funciona. Vamos sair desse estado de petição, implorante a Deus. Deixa eu parar o vídeo aqui e falar com meu filho. Fé, acredite, a sua fé funciona. Pode pedir, pode clamar, pode chamar, pode declarar. Chame a existência. Você tá ouvindo, tem gente natural aqui. É meu menino. Chame a existência. Não importa o que é. É um carro? Deus é dono de carros. A palavra de Deus diz em Salmos 68. Vai pra sala assistir. Vamos lá? Isso, cuidado pra não cair. Salmo 68. Salmo 68 diz o quê? Os carros de Deus são incontáveis. São milhares de milhares. Eu já tenho meu carro. Já. Aqui. Já sei qual é, já sei a marca, já sei a cor. Ô, irmã, você não vai pra igreja a pé, não? Momentaneamente. Porque eu sei que isso aqui funciona. Eu não tô ligada a tempo. Quem é apressado é o diabo. Aí ele fica lá com a ansiedade dele. Deus não lhe deu ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, entregue ao Senhor suas súplicas. Aí no seguinte versículo diz assim, e a paz que excede todo entendimento. Ou seja, quem tem ansiedade não fica em paz, irmão. Você já experimentou isso e eu também. Então, voltando para os carros de Deus são incontáveis, aí eu declaro, Pai, obrigado, porque os seus carros são incontáveis, são milhares de milhares. E o meu, aí eu digo o nome, a marca, a cor. Irmão, não brinca com Deus, não. Porque ele não brinca com a sua fé. Não acredite que Deus é um Deus que bota em moinho, que faz isso, que faz aquilo. Se você voltar no início dos meus vídeos, você vai ver a casa que eu estava, o local que eu estava. Eu estou num local que, no meu pensamento, eu dizia como. Mas eu sabia que ia acontecer.
A mente natural, ela pergunta, mas ela não pode ter a força maior, porque se os seus pensamentos te dominar... Romanos 12:2, quando Deus diz pra gente transformar a nossa mente, nos transformar através da renovação da nossa mente, porque nossa mente tem força. Se a gente não declarar essa força maior aqui, que é a palavra de Deus, a gente não vence a palavra, as dificuldades que vence a gente. E a gente não pode ser assim, não. A gente tem que botar o diabo pra correr mesmo. As pessoas até o nome do diabo tem medo de dizer, pelo amor de Jesus. Não anule o poder do seu Deus. Anule o tamanho dessa circunstância que está tentando sobrecarregar você, passar por cima de você. E eu declaro em nome de Jesus que você seja liberto onde você estiver. Que onde você estiver você possa sentir realmente que Deus está com você. Eu já estive em situações que eu disse, meu Deus, parece que está um furacão e eu estou no meio. Depois ele disse, oh, eu te dou a minha paz. A paz que excede todo entendimento. Sabe quando Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque é uma escolha nossa? Ninguém claramente vai escolher, não, eu quero ser ansioso. Mas você dá legalidade pelas palavras quando você diz, eu sou ansioso. Você dá legalidade, porque Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua, quem bem a utiliza como seu fruto. Você fala muitas coisas sobre si, você acredita no que as pessoas dizem sobre você. Outros pontos são coisas que a palavra não diz e você está lá. Às vezes tem pessoas falando mal dos seus governantes, a Bíblia diz pra gente orar por eles. Irmãos, tem muita coisa pra gente viver extraordinária em Deus. E é só conhecer a poderosa palavra dele. Então eu vou repetir, peça o que você quiser. Marcos 11:24 diz, se você não duvidar no seu coração, o ingrediente é a fé. Peça como criança, a criança não está querendo saber valor, quantas parcelas é. Deus não disse isso não. Deus disse, peça e creia que vai ser seu e assim será. Olha o que Marcos 11:24 diz. Portanto eu digo, tudo que você, personalize a palavra de Deus para você. Pai, tua palavra diz que tudo que eu pedi em oração, creio que eu já recebi, será meu. E como é que eu celebro? Isso é poderoso demais. Como é que eu celebro? Crendo que já é meu. Ué, estando feliz. Imaginando, uau, aquela casa, namoro aquela casa há tanto tempo. Já pensou? A Bíblia diz em Provérbios, assim como você se imagina na sua alma, assim você é, ou seja, nos seus sentimentos, no seu pensar, no seu sentir. Você sente. Fecha os olhos e começa a sentir através da palavra de Deus. Uau, se manifesta. Mas você precisa crer que vai acontecer. Quando você estiver implorando coisas para Deus, Deus não tem pena de você, Ele tem amor. Deus não tá, sabe? Deus consola, Ele é o consolador. Ele disse, eu vou para o Pai, mas é Deus consolador. Ele consola o seu choro. Ele tá para te amar, sempre. Ele tá aqui agora, falando para você. Mas Ele não quer que você esteja sobre 4 paredes do jeito que você tá, se isolando do mundo, guardando esse sorriso lindo que Deus te deu, não importa a quantidade de dentes que tem na tua boca. Felicidade é uma condição, você quer estar feliz. Eu escolhi viver assim, hoje eu estou rindo, vivendo em júbilo de alegria. É uma escolha, irmão. Foi quando no momento de tempestade eu escolhi sorrir, dançar a minha vitória. Então eu declaro que pelo nome, pela autoridade que é no nome de Jesus, que todas as travas que estavam sobre sua vida caem por terra. E você corra a carreira que Deus tem para você. Cheira no coração se essa palavra, você recebeu essa palavra. Escreve aqui nos comentários, eu recebo, porque quem crê, expressa, fala, diz. Sentir no coração, sem obrigação, compartilha com alguém. Pra alguém entender, uau, tem chance pra gente, marido. Essa dívida, essas coisas todas que estão sobre a vida da gente, eu e meus esposos já estivemos assim. E o Senhor restaurou a sorte de Sião. Declara sobre a sua casa, Salmo 126. Pai, obrigado. Para de chamar Deus como se Ele estivesse distante, como se Ele fosse apenas um Senhor. Ele é o Deus da nossa vida e nós rendemos graça e honra a Ele. Mas Ele é o nosso Pai, traz Ele para perto. E você vai ver grandes coisas acontecer. Cheiro no coração e que você pratique a palavra de Deus. Cheiro.